amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de atos administrativos, a nossa aula 1 de atos administrativos. Meus amigos, é o seguinte, no bloco passado a gente trabalhou uma classificação doutrinária, a gente concluiu a classificação doutrinária dos atos administrativos. Agora, nós vamos tratar sobre outra classificação e analisar quais são as espécies de atos administrativos. Vem comigo, pessoal, vamos lá. Vamos iniciando agora. Pessoal, vejam só. Vocês podem perceber aqui que nós temos uma classificação, aqui essa classificação é uma classificação que foi criada por Elie Loss Meirelles, um dos grandes nomes doutrinadores do direito administrativo. E através dessa classificação a gente vai analisar quais são as espécies de atos administrativos. A primeira, pessoal, diz assim, atos normativos. O que são atos normativos, professor? Atos normativos, pessoal, são as normas gerais e abstratas. São normas gerais e abstratas. Atos normativos, pessoal, são normas expedidas pela própria administração pública com o objetivo de regulamentar uma lei que já existe. Lembra que nós conversamos, pessoal? Lembra que nós conversamos lá na aula de poderes da administração pública? Nós conversamos sobre o poder normativo. E aí, pessoal, esse poder normativo, ele é aquele poder que a administração pública tem de editar as normas. É o poder que a administração pública tem de editar justamente essas normas gerais e abstratas. Então, o ato normativo é justamente esse ato que a administração pública edita a norma, mas é um ato administrativo. Lembra da pirâmide que a gente fez, né? Aquela pirâmide que a gente fez aqui em aulas anteriores. Lembra que nós temos a Constituição Federal aqui no topo, as leis aqui no meio. E na base nós temos justamente essas normas administrativas, os atos administrativos normativos. Então vejam só, esses atos normativos são justamente esses atos que estão aqui na base. Eles são atos administrativos, atos expedidos pela própria administração pública. Ok. Gente, seguinte. Dentre esses atos normativos, eu trago algumas espécies. Não são todas, mas são algumas espécies de atos normativos. Quais são elas? Primeiro, regulamentos. Esses regulamentos, pessoal, até conversei com você lá em Poderes, quando a gente tratou sobre poder regulamentar. Os regulamentos são normas expedidas pelo chefe do executivo. São normas de edição do chefe do poder executivo, prefeito, governador, presidente. E esse chefe do executivo, ele, através dessa norma regulamentar, através desse regulamento, ele vai disciplinar sobre uma situação específica. Esse regulamento, ele é uma norma que é expedida através de um decreto. Então, se a prova falar em decreto, regulamento, sim, são atos administrativos normativos. Avisos ministeriais, instruções, também são normas, mas aqui são de competência de outros órgãos. Avisos ministeriais e instruções são normas de competência dos ministérios. Instruções normativas são normas de competência de outras autoridades públicas, de outras autoridades administrativas.
Resoluções e deliberações. Pessoal, as resoluções e deliberações são de competência de órgãos colegiados. O que são órgãos colegiados, professor? São aqueles órgãos que, para tomar uma decisão, precisam da manifestação de vontade de mais de um agente. Então, um órgão colegiado pode ser, por exemplo, os órgãos legislativos, Congresso, Senado, os órgãos do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Justiça, os conselhos administrativos de uma agência reguladora, por exemplo. Então, quando o órgão é colegiado, ele pode editar resolução ou deliberação. Nós temos também um regimento interno. O regimento interno, pessoal, também é uma norma que é de edição de órgãos colegiados ou de órgãos legislativos. E o regimento interno, gente, ele tem como objetivo trazer normas que devem ser cumpridas internamente no órgão. Normas internas do órgão público, tá? Então, esse regimento interno, ele vai disciplinar como vai ser, quais serão as regras que devem ser obedecidas naquele órgão. Tranquilo, gente? Beleza? Esses são os atos normativos. O ato normativo é a norma, ok. Nós temos também, pessoal, os atos ordinatórios. Atos ordinatórios. O que são atos ordinatórios, professor? Meus amigos, minhas amigas, atos ordinatórios, eu gosto de brincar assim, ó. Ordinatório, vem de ordem. Vem de ordem. E esse seria de interno. Interna. Ordem interna, tá? Então, um ato ordinatório, gente, nada mais é do que uma ordem interna expedida pela administração. A administração pública, ela vai expedir uma ordem interna. Uma ordem interna. Se eu falo ordem interna, é porque essa ordem interna, esse ato ordinatório, ele vai disciplinar, ele vai trazer um comando, uma ordem para servidores, para autoridades que estão dentro dos órgãos públicos, dentro dos serviços. Então, esses atos ordinatórios, eles disciplinam o funcionamento interno da administração e a conduta funcional de seus agentes. Estes são os atos ordinatórios. Quais são, professor, os atos ordinatórios? Ora, nós temos a portaria, a circular, a ordem de serviço e os atos de comunicação. Estes são os atos ordinatórios: portaria, circular, ordem de serviço, atos de comunicação. Não são os únicos, tá, pessoal? Além desses, existem outros. Por exemplo, você pode ver na doutrina despacho. Despacho é ato ordinatório. Despacho é um ato de pequenas decisões administrativas. O despacho é uma decisão de uma autoridade administrativa, mas é uma decisão dentro de um processo. É uma pequena decisão de uma autoridade dentro de um processo administrativo, tá? Ok. Portaria. Pessoal, a portaria, ela é um ato individualizado que traz uma ordem ou uma orientação para servidores. Portaria é um ato individualizado. Lembra que a gente falou sobre a classificação dos atos quanto aos destinatários? Quanto aos destinatários, o ato pode ser geral ou individual. A portaria é um ato individual, tá? Então, por exemplo, portaria de nomeação do servidor público.
é um ato individual. A portaria de nomeação. Vejam, pessoal, que a portaria é um ato diversificado. Por que diversificado? Porque serve para muita coisa. A portaria pode ter diversas finalidades distintas. Existe portaria para nomeação, portaria de demissão, portaria de concessão de férias, portaria de remoção. Então tem vários tipos de portarias distintas, tá? Portanto, você saber que a portaria é um ato individualizado, é um ato individual. Tem como objetivo um sujeito específico ou alguns sujeitos específicos, né? A depender se o ato é uma portaria singular ou plurima, que também pode acontecer. Portaria de nomeação de 3 servidores para compor comissão de um concurso. É o caso. Tranquilo? Ainda seria portaria. Gente, nós temos aqui também a circular. A diferença, pessoal, de portaria para circular é que a circular também é uma orientação, também é uma determinação, mas a diferença é que a circular é um ato uniforme, é um ato geral, não é um ato individualizado. É um ato que tem como objetivo alcançar não só uma pessoa, e sim todos que compõem aquele setor, todos que compõem aquele órgão. Por exemplo, o órgão editou a circular determinando um novo horário de funcionamento do órgão. Então, o horário de funcionamento era X, agora tem uma circular dizendo que é Y. O órgão editou uma circular dizendo que tal data vai ser ponto facultativo. Circular, por que circular, professor? Porque eu estou informando para todos os membros do órgão, todos os servidores do órgão, que tal dia é ponto facultativo. Então essa é a diferença, tá? É a grande diferença da portaria para circular. Portaria, ato individual. Circular, ato uniforme. Ok, ordem de serviço. Gente, a ordem de serviço é aquele ato, pessoal, em que a administração pública objetiva distribuir um serviço. A ordem de serviço, meus amigos, funciona da seguinte forma. A ordem de serviço é aquele ato em que a administração pública quer distribuir competência, quer escalonar, quer distribuir competência dentro da administração pública. Então, suponhamos, pessoal, existe uma competência que está lá na Secretaria de Administração, Secretaria de Administração de um Estado. Essa competência é uma competência, por exemplo, para concessão de férias dos servidores daquela pasta da saúde. Então, a administração pública tem essa competência de análise de concessão de férias, está lá na Secretaria de Administração. Aí a administração quer pegar essa competência de análise da concessão de férias de servidores da área da saúde, ela quer tirar da Secretaria de Administração e colocar na Secretaria da Saúde, de fato. Então, eu vou criar agora no órgão, na Secretaria de Saúde, nós vamos criar um setor específico para analisar recursos humanos, entre eles o ato de concessão de férias. Então, crio esse setor na Secretaria de Saúde, por exemplo, aí eu pego essa competência de analisar o ato de férias desses servidores da saúde, pego a competência que hoje está na administração e quero passar para a saúde. Quando eu pego a competência do ato que está na administração, quero passar para a saúde, eu faço isso através de uma ordem de serviço. Portanto, pessoal, a ordem de serviço é justamente isso. É aquele ato que eu vou distribuir competência. Pego uma competência de um lugar, coloco em outro, vou distribuindo. Atos de comunicação.
Também são considerados, pessoal, atos ordinatórios aqueles atos de comunicação. Aqui eu cito como exemplos ofícios, ofício é ato de comunicação. Gente, memorando, professor, o memorando também é considerado ato de comunicação e também é considerado um ato ordinatório, tá, pessoal? Só que tem que ter cuidado, porque o memorando hoje não existe mais. O memorando ele existia até 2018, mas no fim de 2018 houve uma mudança no Manual de Redação Oficial da Presidência da República. E essa mudança, ela extinguiu a figura do memorando. Então, nos casos em que se usava memorando, hoje se usa ofício também. Antigamente se usava ofício para comunicação externa e memorando para comunicação interna. Hoje não. Hoje é ofício tanto para externa como para interna, tá? Mas eu já vi questões recentes de concurso trazendo a figura do memorando. Portanto, se a sua prova falar algo sobre memorando, assim como ofício, você vai dizer que trata-se de um ato ordinatório. Tranquilo? Os detalhes mais específicos de ofício, aí você não estuda em direito administrativo. Geralmente isso vai cair lá na redação oficial. É uma disciplinazinha, né? Às vezes é cobrado dentro do direito da língua portuguesa, às vezes é uma disciplina autônoma, mas é redação oficial, correspondência oficial, formas de comunicação oficial. Lá você vai ver detalhes mais específicos a respeito de ofício, eventualmente esse memorando, que já não existe mais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então veja, já sabemos o que são os atos normativos, são as normas. Já sabemos o que são os atos ordinatórios, ordem interna. Maravilha. Agora, vamos saber quais são os atos negociais. Gente, atos negociais, veja, negocial. O que é que dá a ideia? Negocial dá a ideia do quê? Negocial lembra negócio. E o negócio, pessoal, uma negociação, digamos que você está negociando com alguém. Em uma negociação não existe um lado dessa negociação que seja mais forte que o outro. Não pode. Se é uma negociação, ambos estão na mesma linha hierárquica. Ambos estão em uma relação de horizontalidade. É importante destacar isso, pessoal, por quê? Porque neste nosso ato negocial, não há imperatividade. O ato negocial é um ato de gestão. O ato negocial é aquele ato administrativo em que a administração pública ela não impõe nada. O que é que ela faz então, professor? No ato negocial, ela simplesmente concede um pedido do particular. No ato negocial, o particular pede e a administração concede ou não. Né? Se ela conceder, ela está concedendo, ela está deferindo e praticando um ato negocial. Então, o ato negocial é aquele ato em que a administração pública ela atende a um pedido do particular. Esse ato negocial, pessoal, quando a administração atende ao pleito do particular, aí nós estamos diante de um alvará. Alvará, por exemplo, alvará de licença, alvará de autorização, alvará de permissão. Então, é um alvará. Alvará é a forma, é o instrumento por meio do qual os atos negociais serão expedidos. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Vamos falar de licença? Vamos iniciar falando de licença aqui. Pessoal, a licença é um ato administrativo
sempre quando a doutrina, isso vai cair na tua prova, se liga, tá? Você vai ver na questão de prova assim, ato administrativo unilateral. Gente, unilateral, todo ato é. A administração pública, pessoal, ela manifesta a sua vontade de várias formas. Analisa o que eu estou te falando, vem aqui bem para pertinho de mim. Deixa eu te falar uma coisa. A administração pública, ela manifesta a sua vontade de várias formas. De várias formas, tá? Ela pode manifestar a vontade através de um ato, através de um acordo de vontade com o terceiro, que seria um contrato, ou um convênio, ou um ajuste de outra natureza, tá? Mas vejam só, pessoal, vejam só. Quando eu digo que a administração pública pratica um ato, necessariamente esse ato ele é unilateral. Não existe ato bilateral ou multilateral, não. Por quê, professor? Porque, veja, se é ato, é porque eu estou dizendo que apenas a administração pública assinou um documento. Ato é isso. Contrato, não. Contrato, eu tenho um documento em que assina de um lado a administração e assina do outro particular. Isso é contrato. Quando a administração contrata um terceiro, ela assina de um lado e o terceiro assina do outro. Isso é contrato. Mas ato, isso aí, então o contrato é bilateral. Por isso que é bilateral. Porque as duas partes, as duas partes vão manifestar vontade para firmar o acordo. O ato não. Para que o ato se torne perfeito e acabado, eu preciso apenas que a própria administração assine. Então, todo ato administrativo é unilateral. Por isso que, quando você vê na doutrina ou em prova, você pode ver assim, licença é um ato administrativo unilateral e vinculado. Tá? E a licença, gente, é um ato administrativo unilateral e vinculado que permite ao particular o exercício de uma atividade fiscalizada pelo Estado. Meus amigos, na licença é o seguinte, a lei estabelece que algumas atividades, para que o particular possa desempenhar, possa desenvolver, a lei diz que algumas atividades precisam de uma licença estatal. O Estado tem que dar uma licença, tem que conferir uma licença para você desenvolver essa atividade. Por exemplo, professor, foi um exemplo que eu falei desde o início aqui. Licença para construir, por exemplo. Veja, a licença para construir é uma licença, um ato administrativo unilateral e vinculado, e tem como objetivo permitir, autorizar que esse particular construa. É necessário, porque a lei diz que para construir tem que ter a licença. Tá? Dirigir. Para você dirigir, você tem que ter uma licença, sabia? CNH. A CNH é uma licença para dirigir. Licença para dirigir. Então é outro exemplo, é mais um exemplo. Então você vai até a administração pública, ela vai te dar uma licença e assim você pode dirigir. Licença para ser assistente social e para exercer algumas outras profissões. Existem profissões que são regulamentadas por lei. Para você desempenhar a profissão, precisa de uma licença do conselho. Licença para funcionamento de empresa. Mesma coisa, para funcionar a empresa tem que ter uma licença. Então vejam, pessoal, existem de fato algumas atividades, algumas profissões, construção, a atividade de dirigir, de funcionamento de empresa, algumas atividades para que possam ser exercidas pelo particular, o Estado tem que licenciar, ele tem que autorizar através de uma licença, tá? Cuidado! A licença é um ato administrativo vinculado, isso cai demais em prova, tá, gente? Isso cai demais em prova. A licença é um ato administrativo unilateral e vinculado. Por que vinculado, professor?
É aquela ideia que eu te falei até no bloco passado. A lei, ela diz quais são os requisitos que você deve atingir, que você deve cumprir para você ter uma licença. A lei diz quais são os requisitos. Se você cumprir todos os requisitos, você vai ter direito à licença. Por exemplo, para construir, se ela diz os requisitos, você chega na administração com toda a documentação, a administração é obrigada a te conceder a licença. Licença para dirigir. Se você chegar lá no Detran, apresentar toda a documentação, se você for aprovado em todos os testes, o Detran é obrigado a te conceder a CNH. Ele não pode negar, porque você passou em tudo e você está com toda a documentação ok. Se você, para você tirar a sua licença de assistente social, sua carteirinha do conselho, E botar na pressão. do registro do assistente, E botar na social. pressão. Para isso, você tem que cumprir os requisitos. Se você cumprir, o conselho é obrigado a te conceder essa carteira, esse registro, essa licença. Então vejam, pessoal, essa é a ideia, por isso que a licença é um ato vinculado, tá? Ok, ato administrativo unilateral e vinculado, que é necessário para o exercício de uma determinada atividade material fiscalizada pelo Estado. Pessoal, vamos ter a figura aqui da autorização, tá? A autorização, gente, também cai demais em prova. Existem dois tipos de autorização, tá? Existe a autorização de uso. Opa, deixa eu tirar esse vermelho aqui. Existe a autorização de uso e existe a autorização de polícia. De uso e de polícia. Meus amigos, a autorização de uso é a que mais cai em prova. E a autorização de polícia, ela cai um pouco menos, mas eu vou começar explicando ela. Por quê? Porque ela parece muito com a licença. Essa autorização de polícia parece muito com a licença. Também é um ato necessário para um particular realizar, desempenhar uma atividade. Para um particular desempenhar algumas atividades, é necessário que o Estado emita uma autorização. Tá? E qual é a diferença, professor, entre a autorização de polícia e a licença? Que, inclusive, essa licença pode ser chamada na sua prova de licença de polícia, tá? Por quê, professor? Porque ela decorre do poder de polícia, daquele poder administrativo de polícia. Então, sim, ela pode ser chamada de poder de licença de polícia. E qual é a diferença da licença de polícia para a autorização de polícia? A diferença, gente, é que a licença é vinculada. A autorização, seja de uso ou de polícia, é um ato discricionário e precário. Por que discricionário? Porque a administração só vai conceder uma autorização se ela entender conveniente e oportuno. Se ela entender que aquele ato vai ser benéfico ao interesse público, aí ela vai emitir uma autorização. Então, autorização de polícia, discricionário, licença de polícia, vinculado. Exemplo de autorização de polícia: porte de arma. Autorização para porte de arma. Ora, você quer ter o porte de arma, você dá a entrada com a documentação e o servidor público competente, ele vai analisar uma efetiva necessidade. Analisa se de fato você tem efetiva necessidade em ter um porte de arma. Então ele está analisando o mérito, ele está analisando conveniência e oportunidade. Tranquilo, beleza? Ok. E a autorização que mais cai em prova é a autorização de uso. Veja, seja de uso ou seja de polícia, pessoal, a autorização é um ato administrativo unilateral,
discricionário e precário. Discricionário, repito, porque ela concede se ela quiser, ela concede se ela entender conveniente ou oportuno, e precário porque é revogável a qualquer tempo. A autorização é precária, gente, porque a administração concede e depois pode revogar, não tem problema. Não tem problema, portanto, é revogável a qualquer tempo. Show de bola. Vamos falar sobre essa autorização de uso. Gente, a autorização de uso ela é expedida quando um particular ele quer utilizar um bem público de maneira privativa e especial. É quando o particular ele quer fazer uso de um bem público de maneira anormal, de maneira específica, de maneira especial. Aí ele vai pegar autorização. O bem é público. O bem tem a sua própria finalidade, mas ele quer uma finalidade diferente para esse bem. Aí é a autorização de uso. Por exemplo, pessoal, dois exemplos que eu já citei aqui em sala. O exemplo do casamento na praia. Tu quer fazer uma cerimônia de casamento na praia, olha que beleza. Maravilha. Vai fazer a cerimônia de casamento na praia, show, pode. Mas, como a praia é um espaço público, para você fazer um evento privado, para você ocupar aquele bem público de modo privado, você vai ter que ir até a administração pública e requerer uma autorização de uso. A administração analisa se conveniência e oportunidade, se ela entender por bem, ela concede. Veja, a praia, o espaço público praia, tem como finalidade principal cerimônia de casamento? Não. A finalidade da praia é outra. Mas aí, se eu quero pegar essa praia, que é um bem público, e dar uma finalidade diferente, nesse caso específico, tenho que ter autorização. Você e sua vizinhança quer fazer uma quadrilha junina na tua rua. E para isso, você tem que fechar a rua. Para você fechar a rua, você tem que pegar autorização. Veja, a rua é um local para trânsito de veículos e pedestres. Se eu quero pegar essa rua, que é um bem público, e conferir a ela uma finalidade diferente, eu precisaria sim de uma autorização de uso. Bloco de carnaval, mesma história, gente. Bloco de carnaval é isso. Eu coloco um bloco de carnaval na rua. A finalidade da rua é transitar pessoa e veículo. Se eu quero fechar a rua para fazer um bloco de carnaval, autorização de uso. Então essa é a ideia, tá, pessoal? Essa é a ideia, autorização de uso. Vejam, essa autorização de uso que eu estou conversando com vocês, ela parece muito com a permissão de uso. Essa permissão que a gente vai falar aqui, permissão de uso. A permissão de uso, pessoal, também é um ato que é concedido para conferir ao particular o direito de utilizar bem público de maneira anormal e especial, mesma lógica da autorização de uso. Utilizar um bem público de maneira anormal e especial. Tá? A permissão de uso, pessoal, também é um ato administrativo discricionário e precário. Discricionário porque a administração concede se entender conveniente e oportuno. Precário porque seria revogável a qualquer tempo. Professor, beleza, mas então qual é a diferença dessa permissão para autorização? A diferença, pessoal, a diferença principal é essa daqui. Tem outras, mas a principal é essa. A autorização ela é mais eventual, é mais transitória. A permissão é mais permanente. Permissão é mais permanente. Exemplo, gente, vamos lá.
Vamos conversar sobre isso. Exemplo. Permissão de uso. Vamos lá. Você vai na praça pública. Chegando lá na praça pública, você encontra um quiosque que tem um restaurante, uma lanchonete, um bar. Veja, eu tenho um particular que tem um bar e esse bar está situado em uma praça pública, em um quiosque de uma praça pública. Ele só está lá, gente, porque ele tem uma permissão de uso. Porque aquele bem é um bem público. Ele está conferindo a esse bem uma utilização anormal e especial. Você vai na praça, tem uma banca de jornal, permissão de uso. Vai na Universidade Federal, estadual, não importa, na Universidade Pública, chega lá, tem lá uma papelaria, uma livraria, uma agência bancária, tudo isso é permissão de uso. Permissão de uso, tá? Ok, professor, então qual seria essa diferença da permissão para autorização? Veja, gente. A permissão mais permanente, a autorização mais temporária. Veja, o cara, eu estou concedendo, eu estou permitindo que um particular coloque uma lanchonete na praça pública. Gente, eu faço uma permissão para essa pessoa colocar essa lanchonete na praça pública e ela vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem uma permanência maior. Quando a administração emite uma autorização de uso para o cara fazer uma cerimônia de casamento na praia, cerimônia de casamento é eventual, gente. Isso vai ser ligeiro. É aquele dia e ponto. Pode ser 1 dia, 2, 3, 1 semana, mas é eventual. Na autorização de uso, ela é concedida para um evento. Aconteceu o evento, acabou a autorização. Tá? A cerimônia de casamento na praia, o bloco de carnaval. Vejam que são todas situações que se esgotam em si mesmo. Ou seja, depois que é deferida essa autorização, a gente tem a festa, a gente tem o bloco de carnaval, tem a cerimônia de casamento, logo após acaba. Permissão não. A permissão tem prazo, embora seja revogável a qualquer tempo, embora também seja precária, mas há um prazo mais específico aqui. E aqui o caráter de permanência é maior. Existe uma ideia de que é mais permanente. Tudo bem, gente? Beleza? Show de bola. Essa é a figura da permissão. Também tem outra diferença importante que é bom analisar, que é o seguinte. A autorização ela é concedida e ela atende mais ao interesse do particular. Já a permissão atende mais ao interesse público. Vamos lá. Uma cerimônia de casamento na praia atende interesse público? Pouco, muito pouco. Atende muito mais interesse particular. Agora, uma banca de jornal na praça pública atende interesse público? Atende. Atende, pô. Atende por quê? Porque, ora, uma banca de jornal na praça, isso vai gerar benefício para toda a coletividade. Além do particular, o empresário que vai se beneficiar, porque vai vender, obviamente, mas a comunidade vai ter um atrativo a mais nessa praça. Então, atende também interesse público. Beleza, pessoal. Alguns doutrinadores entendem que na permissão também seria necessário que houvesse uma licitação ou um procedimento isonômico. Então, por exemplo, surgiu uma vaga de uma lanchonete, de um quiosque de lanchonete na Universidade Federal da Paraíba. Surgiu uma vaga. Quando surge uma vaga, várias pessoas têm interesse em colocar uma lanchonete lá. Então, em virtude do princípio da impessoalidade, a doutrina diz, olha,
Na permissão a gente faz uma licitação, ou se não for licitação, um procedimento seletivo que assegure isonomia. Seja um processo seletivo, um chamamento público, para que haja uma disputa e vença aquele que apresentar uma melhor proposta para a administração. Tranquilo, gente? Beleza? Essa é a permissão. Atos negociais. Também existem como negociais admissão, homologação, enfim, existem outros atos negociais também. Gente, atos enunciativos. Os atos enunciativos, pessoal, são aqueles que enunciam, ou seja, eles atestam fatos que já existem ou emitem opinião. O ato enunciativo apenas enuncia, ele atesta fato ou emite opinião. Ok. Quais são os atos enunciativos, professor? Ora, são esses aqui, ó. São os principais, são esses quatro, tá? Pareceres, atestados, certidões, apostilamento ou averbação. Meus amigos, parecer. O que é um parecer, professor? Parecer é uma opinião técnica. Parecer é uma opinião técnica. Uma autoridade administrativa vai tomar uma decisão e para tomar essa decisão ela precisa de uma opinião técnica de uma autoridade, de um órgão consultivo. Eu vou decidir por exemplo, um secretário de Estado vai tomar uma decisão no processo e para tomar essa decisão ele pede um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria emite o parecer, ele, com base no parecer, ele vai tomar uma decisão. Isso é um parecer, uma opinião técnica. Não é necessariamente na área jurídica, tá? Pode ser na área jurídica, na área contábil, financeira, na área técnica, enfim. É uma opinião técnica, tá? E aí existem parecer facultativo, obrigatório e vinculante. O facultativo, de maneira bem objetiva, no facultativo, a administração pública, o órgão interessado, ele não é obrigado a pedir o parecer, pede se quiser. O parecerista emite uma opinião técnica e o órgão de origem obedece a opinião se quiser, segue, digamos assim, segue a opinião se quiser, tá? O obrigatório é aquele parecer que ele é obrigado, o órgão é obrigado a solicitar, mas quando o parecerista emite, o órgão segue o parecer se quiser. E o vinculante é aquele em que o órgão é obrigado a pedir um parecer e quando esse parecer retorna, o órgão é obrigado a seguir a opinião técnica que tem lá no parecer. Beleza? Atestado. Gente, o atestado, ele atesta um fato que já existe. Já existe um fato, ele apenas verifica a atesta. Tá? Vamos lembrar, por exemplo, do atestado médico. Quando eu estou doente, eu vou ao médico e esse médico vai me examinar. Se for o caso, ele vai me conceder um atestado médico. Vejam, quando o médico ele vai conceder a mim, quando ele concede a mim um atestado médico, ele está criando a doença em mim naquele momento? Não. Quando ele me concede um atestado médico, ele está apenas verificando que eu estou doente e essa verificação é formalizada através de um atestado. Então ele vai lá, atesta um fato que já existe. Tá bom? Puxando para o direito administrativo, também pode ter a figura do atestado. Caso de saúde, pode ser na perícia médica. Você vai fazer uma perícia médica no órgão de previdência, por exemplo. O perito verifica e dá um atestado, verificando que de fato você tem capaz para o serviço. A administração pública, ela precisa verificar como está o estado
dos seus computadores para fazer a aquisição de novos. E aí existe a informação de que no órgão X tem lá 10 computadores, só que os 10 estão quebrados. Então vai o técnico no órgão X verificar. Se de fato ele verifica que todos os computadores estão quebrados, ele faz um atestado. Ateste que os computadores estão quebrados. Um exemplo. Tudo bem? Beleza? A certidão, gente, é um espelho de um registro. Como assim, professor? Eu tenho um registro público. Esse registro público, ele já existe um registro público, mas eu quero pegar esse registro, eu quero pegar a informação desse registro público e eu quero mostrar a você, cidadão. Eu quero pegar a informação do registro público e mostrar a você. Eu não tenho como pegar o registro e te mostrar e te entregar um registro, porque o registro é uma informação, a informação está ali. O que eu vou fazer é pegar essa informação e colocar ela dentro de outro documento, que é uma certidão. Vamos lá, pessoal, exemplo. Você já precisou tirar uma certidão de antecedentes criminais? Quando você tira uma certidão de antecedentes criminais, o que é que você quer? Você quer que o servidor, você quer que o órgão certifique que você não tem nenhum tipo de dívida com a justiça. Então vejam só, o que é que você vai fazer? Tudo hoje é online, né? Mas vamos imaginar o tempo dos maias, incas e astecas, em que a gente tinha que ir presencialmente para resolver as coisas. Então vamos lá, suponhamos que você foi lá, chegou lá no órgão e diz, eu quero uma certidão de antecedentes criminais. O servidor, ele vai lá no sistema, consultar o sistema, verifica um registro no sistema, ele verifica um registro no sistema que de fato você não tem nenhum tipo de antecedente criminal. Então o que é que ele faz? Ele pega aquele registro do sistema, coloca aquela informação do registro em um documento, que é uma certidão, e te entrega a certidão. Ele não tem como te entregar o registro, né? Ele vai te entregar uma certidão, que é a informação do registro. Então, no registro diz que você não tem antecedentes, ele vai pegar aquela informação e vai espelhar, e vai colocar em uma certidão e te entregar. Certidão negativa de débito. Você vai até a Receita Federal, chegando lá você pede uma certidão negativa de débito. O servidor, mesma coisa, verifica se você não tem nenhum débito. Se você não tiver no registro, ele vai espelhar para você o registro através de uma certidão. Certidão de nascimento, mesma coisa. Nasceu seu filho, sua filha, você vai no cartório fazer um registro de nascimento, só que você não pode sair do cartório com registro. Você tem que sair do cartório com um documento. Esse documento é a certidão. Então você vai sair do cartório com a certidão de nascimento, porque ela está espelhando o registro que está lá no público. Certidão de casamento, mesma história. Casou. Registra que agora o seu estado civil é casado lá no cartório e você sai de lá com a certidão de casamento. Mas aí, meu amigo, minha amiga, o amor acabou. Olha que lástima. Que lamentável, o amor acabou. E aí, gente, se o amor acabar, o que é que nós temos? Divórcio. Vejam, no divórcio eu preciso fazer uma coisa diferente. Por quê, professor? Lá no cartório tem a informação que fulano é casado. Eu preciso agora que o registro que há nesse cartório seja alterado. Eu preciso agora ir no cartório e alterar a informação, o registro que tem no cartório é que ele é casado.
eu preciso alterar esse registro para fazer constar lá que ele é divorciado. Como é que eu faço isso? Na apostila ou na averbação, ou no apostilamento. É o famoso mesma coisa. Apostila, averbação, apostilamento é uma alteração de um registro público. Apostila, averbação ou apostilamento é a alteração de um registro público. Então a administração pública vai lá e altera. É casado, vou alterar o registro para divorciado. Então o registro público lá no cartório agora sabe que a pessoa é divorciada. Tranquilo, gente? Beleza? Show. Ato punitivo, gente. Até antes de falar do ato punitivo, vou até te dizer um macete bacana, tá? Os atos enunciativos, os que mais caem em prova são esses 4. E você pode descobri-los através da capa. Capa é um mnemônico, tá, pessoal? Capa. Quais são, portanto, os atos enunciativos? Certidão, atestado, parecer e averbação. Tá bom? Então a capa é o rol dos atos enunciativos. Ok. E ato punitivo? Pessoal, o nome já fala, né? Ato punitivo é aquele que visa aplicar punição. É aquele que visa aplicar penalidades. Portanto, pessoal, o ato punitivo é aquele ato que aplica a sanção, que aplica a penalidade, e esse ato ele pode decorrer tanto do poder disciplinar como do poder de polícia. Do poder de polícia, multa de trânsito, cassação de uma licença, interdição de uma obra,